Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui, sempre para lhe comunicar algo importante que vai esclarecer você em relação às verdades de Deus, as verdades espirituais, as verdades do conhecimento de Deus, que todos nós precisamos ter, que estamos buscando andar com Cristo para a eternidade com Ele nos céus. Deixa eu lhe comunicar uma coisa nesse momento, vocês que sempre assistem meus vídeos de instruções, vocês que sempre estão compartilhando, ouvindo, analisando os vídeos de instruções que eu levo, eu queria que vocês fossem prudentes para observar o conteúdo, o propósito da minha pregação, para onde eu levo sua atenção, o que eu abordo, o que eu corrijo, o que eu repreendo na administração, para onde eu levo a sua atenção diante das ministrações que eu trago aqui, não só aqui, mas também no YouTube, no Kawai, aonde eu prego, na rua, em casa, no trabalho, aonde eu estiver eu tenho um compromisso, porque eu sou carta viva de Deus, eu sou um porta-voz de Cristo para pregar o Evangelho, aonde eu estiver. Eu não me detenho em uma formalidade de um momento ritualístico de culto. O meu compromisso para pregar o Evangelho é a tempo e fora de tempo, em todos os momentos, onde tiver pessoa que precisa ser esclarecida. Aonde eu estiver, dentro de uma situação para levar o esclarecimento, eu levo, porque eu sou luz. E tenho que iluminar os que estão nas trevas. Luz fala daquele que está na verdade, que tem o conhecimento, que precisa levar esse conhecimento para esclarecer outros que estão na mentira. Então eu quero que você analise uma coisa. Analise o conteúdo das minhas pregações, das instruções da palavra de Deus que eu exponho aqui para vocês, né? Já mandando aí a paz para o meu irmão Edinaldo Nogueira. Boa noite, meu irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor Jesus. Nosso irmão Edinaldo aí do estado de Sergipe, aí na cidade de Ibuquim, no sítio de Olho de Água. Boa noite, a paz do Senhor para você, meu irmão Edinaldo Nogueira e toda a sua família. Amém? Mandando também para sua prima, né? Sua prima, Paulinha Nogueira. Paz do Senhor. Mas deixa eu dizer, o irmão Edinaldo Nogueira, que está sempre acompanhando aí, né? Tem tido sempre aí uma atuação nos vídeos de instruções. O irmão Edinaldo Nogueira, que está sempre analisando, ouvindo. E eu não estou aqui querendo fã, eu não estou aqui querendo seguidores, eu não estou aqui trazendo e nem querendo ninguém para me seguir. Eu apenas estou pregando a palavra para que as pessoas creiam na palavra, para que as pessoas sigam a Cristo pela palavra, para que as pessoas sejam esclarecidas, conhecendo a verdade pela qual são libertas. O meu objetivo é convidar a sua atenção para a palavra. Então, eu agradeço a Deus pelo irmão Edinaldo Nogueira, que está sempre assistindo aí os vídeos de instruções, está sempre aí analisando a palavra, se alimentando, e ele tem trabalhado para o reino de Deus também, propagando a palavra de Deus. Então, o irmão Edinaldo, que Deus nos ajude, a mim, ao Senhor, e todos os servos do Senhor Jesus Cristo, que estão aqui na terra, trabalhando para o crescimento do reino de Deus, levando a verdade que liberta. Então, esse é o trabalho que nós fazemos. Eu, aqui em Recife, o irmão Edinaldo Nogueira, aí em Sergipe, na cidade de Ibuquim, no município, no sítio de Olho de Água. Também tem meu irmão Fredson Oliveira, lá da Bahia. Também tem outros irmãos em outros estados que estão trabalhando para o crescimento, a propagação, a informação das boas novas, da verdade que liberta, ser levada ao alcance de muitos que precisam ser esclarecidos aonde estão no engano e na mentira. Então que Deus assim nos ajude. E eu peço a vocês, vocês que estão sempre assistindo e analisando, você que é crítico também, que você analise o conteúdo do que eu prego, tá? Você também que não concorda com as minhas pregações, questiona, critica e combate contra,
eu peço a você, analise o conteúdo, porque eu tenho conversado com muita gente aqui nos comentários que me criticam de uma forma que não é uma crítica dentro do que eu prego, não é? Por exemplo, tem muita gente que me critica dizendo que eu quero prender o povo no sistema. Ora, eu prego contra o sistema, meu irmão. Eu não prego igrejanismo não, irmão. Eu prego Cristo, a palavra. Eu não prego ritual, nem observação, nem mandamento de igreja não, nenhuma, irmão. O que eu prego é a palavra, é o evangelho, é a graça de Deus, que é dentro de um condicional. Entendeu como é? Não é uma graça libertina. É uma graça dentro do condicional de Deus. Para você receber a salvação que é gratuita, você tem que crer em Jesus Cristo. E tem que perseverar na caminhada com Ele enquanto aqui estiver, até o fim. É isso que eu prego. Eu não prego sistema religioso para você estar dentro de uma instituição, sendo submisso a tudo que manda, as ordens, os credos, dogma, o sistema, usos e costumes. Eu não prego isso. Eu prego que o único caminho, a única doutrina para o cristão seguir, se submeter, consagrar a sua vida e devotar a sua vida é a doutrina de Cristo, não é a doutrina de igreja nenhuma. Esse negócio de igreja evangélica, que é a igreja de Deus, isso é uma ideia que o homem criou. Jesus não ensinou isso. Primeiro que Jesus não falou de religião evangélica. Jesus falou do evangelho. Jesus mandou crer no evangelho, não numa religião evangélica, não numa igreja evangélica, com o seu sistema de ordenança legal para que o povo viva submisso. Não. Jesus falou e pregou o evangelho. O evangelho não é uma regra de igreja, de instituição. O evangelho não é uma normalidade de nenhuma religião. O evangelho é conhecimento para o homem, entendimento para o homem do caminho para Deus, para que ele seja livre da condenação. O evangelho é uma informação. O evangelho é uma boas novas que nos traz o conhecimento por onde alcançar a graça, o perdão, o caminho de volta para Deus. Deu para entender o que é o evangelho? O evangelho não é uma instituição religiosa, igreja evangélica. O evangelho é uma direção que o homem é orientado a seguir. E se ele crer e seguir, ele será salvo. Não é vivendo dentro de nenhum local. É crendo e seguindo a palavra que o evangelho nos informa. É se direcionar e estar no alvo, no local que o evangelho mostra. Quem ensina aí esse ritual de estar em igreja, cumprindo, vivendo, sendo devoto, praticante, consagrando sua vida, obedecendo ao sistema religioso? Isso, quem ensina aos homens. Foi trazido e colocado pelo sistema católico romano, que colocou essa ideia de submissão a uma casa de Deus, a uma religião que diz que é de Deus, a um sistema onde tem um homem dominando sobre todos os outros. Quem criou essa ideia foi o sistema católico romano, por onde os cristãos verdadeiros não aceitaram. Mas os que não eram prudentes se deixaram ser negócio do sistema religioso católico romano e abandonaram a caminhada, a submissão a Cristo, a fé em Cristo, pela palavra dele. A partir daí, de Constantino, lá no século III, o sistema católico romano montou o seu império, que granjeou grandes fortunas, que dominou multidões e que tem escravizado e dominado e feito negócio de multidões, desviando do caminho para o céu. Esse povo perdido, privado da verdade, desviado de Cristo, dentro do sistema. Aí o sistema evangélico copiou. O sistema evangélico copiou. O sistema religioso evangélico copiou o sistema católico romano, onde ele tem um pai da fé, que é o pastor, onde ele tem uma casa que diz que é a casa de Deus, que é a igreja, a instituição, tudo que o sistema romano colocou para prender e fazer negócio do povo e colocar o povo no temor, no medo e na submissão aos líderes, aos padres, aos papas, aos imperadores romanos, o sistema católico trouxe isso e o sistema evangélico copiou. Hoje é a mesma coisa.
Só muda o rótulo. Igreja católica, igreja evangélica. Mas o sistema operante é o mesmo, que domina sobre o povo e cega o povo, privando o povo da verdade. Deu para entender? Eu não prego o sistema religioso. Eu prego contra o que é ensinado e o que é colocado como verdade de Deus dentro do sistema religioso pelos homens. Mas também eu quero fazer uma observação aqui. Eu não prego que não é para congregar em lugar público. Se tem um lugar público onde está pregando a palavra, onde tem um irmão entre a congregação, que tem uma direção na palavra, que tem manejo bem com a palavra, que tem a vocação para pegar a palavra, que está pregando a verdade do evangelho, congregue ali, meu irmão. Agora não seja negócio daquele recinto, daquele local, daqueles líderes que fazem do povo negócio dentro de uma instituição. Entendeu como é? Não seja negócio deles. Vá receber a palavra. Quando alguém lhe pressiona a um compromisso com o sistema, saia. Saia. Porque agora você vai ser liderado não mais por Cristo e nem pela palavra, que vai ser o meio que você vai ser guiado. Você agora vai ser liderado pelo sistema e guiado pelos homens que estabelecem as normas, as regras, as doutrinas, os usos e costumes, as proibições, as legalidades, as não legalidades. Deu para entender? É isso que eu prego. É isso que eu prego. Então, eu quero só que você entenda o seguinte. Eu sou um pregador do Evangelho. Eu faço a defesa da verdade do Evangelho de Cristo contra todo ensino que vem deturpando e contrariando, que não condiz com a verdade do Evangelho de Cristo. E hoje, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A maior dificuldade hoje, o maior combate hoje, que a gente tem que combater para defender a fé verdadeira, a fé no Evangelho de Cristo, a fé que salva, a fé que nos conduz uma vida com Deus. O maior combate para a gente defender essa fé não está lá fora com os das seitas. Não está lá fora com os que vivem dentro da feitiçaria. Não está lá fora com aqueles das religiões espírita, católica, evangélica, budista, xiita. O maior combate que nós temos que ter para viver uma fé verdadeira, defendendo e não se corrompendo, está em nosso meio. Está dentro do meio evangélico, desse povo que diz que é o de Deus. O maior combate para defender a fé no Evangelho de Cristo é dentro do meio do povo de Deus. É no meio desse sistema religioso evangélico que diz que é o povo verdadeiro, que se denomina os que vão para o céu, que estão servindo a Deus verdadeiramente, e os outros não, de outras religiões. O maior combate da Igreja de Cristo é com os religiosos cristãos. Foi bom essa frase. Essa frase foi boa, bem expositiva. Foi colocada corretamente. O maior combate que nós cristãos verdadeiros, que estamos seguindo a Cristo pela palavra, vivendo uma vida de fé em Cristo, com a regra de fé e prática pela palavra, o maior combate do cristão verdadeiro em Cristo é contra os cristãos religiosos. Sabe por quê? Porque as maiores heresias, o paganismo, a banalização, os escândalos para o nome do Senhor, os enganos e os enganadores estão no meio evangélicos. Estão dentro dos púlpitos, nas igrejas, onde dizem que são casa de Deus. A maior apostasia não está lá fora, porque lá fora já estão fora. A maior apostasia está no meio do povo de Deus, entre aqueles que um dia receberam a fé, mas apostataram da fé, porque não estão mais se conduzindo pela palavra e não estão mais sendo submissos ao Cristo, que é a cabeça da igreja. Estão sendo submissos, estão sendo guiados pelo sistema e pelos homens, dentro dos sistemas. E nunca Jesus nos mandou seguir
a nenhum sistema religioso e nem a nenhum homem. Ele sempre nos ensinou a ouvir a palavra dele, crer na palavra dele, estar firmado na palavra dele e ser bem-aventurado ouvindo e praticando a palavra dele. Crendo nele como Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Deu para entender? Estou aqui na minha casa, estou aqui no meu quarto, estou aqui sempre a minha mente trabalhando a palavra, trabalhando os confrontos, trabalhando os desvios que estão sendo colocados e postos para levar muito, para desviar muitos, para fazer muitos viver uma vida de fé em Deus vã, uma adoração vã, para levar muitos a apostatarem da fé. E o meu combate é contra conceitos doutrinários que não condiz com o Evangelho de Cristo, seja da Sociedade Torre de Vigia, seja da Adventista do Sétimo Dia, seja do sistema católico romano, seja do sistema religioso espírita, seja do sistema religioso dos mormons, seja do sistema religioso budista, seja do sistema religioso das religiões africanas, seja das filosofias, dos filósofos, seja do entendimento dos sábios das escrituras, seja dos teólogos, seja dos pensadores, seja dos ensinadores, seja de pastor, seja de igreja. Eu combato a verdade do evangelho para desfazer, desconstruir toda mentira doutrinária que não condiz com a verdade do evangelho. Eu combato contra todo o sistema doutrinário de conceito e entendimento de Deus que não condiz com a verdade do Evangelho. Eu trabalho esse combate. Eu levo essa luz para iluminar a mente de quem está nas trevas. Quem quiser permanecer nas trevas, no engano, na mentira, na sua vida religiosa, na sua formalidade, no seu caminho de interpretação particular, seguindo seus gurus, seus mestres, seus líderes, seus guias, sigam. Porém, a palavra tem que ser levada. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Deu para entender? Deu para entender? Então, eu trabalho a verdade do Evangelho para confrontar os ensinos errôneos, para levar o esclarecimento diante das trevas, de doutrinas de demônios, de um evangelho maldito, de uma situação de ventos de doutrinas, com muitos movimentos, com muitas coisas criadas no meio do povo de Deus, que está tirando o povo de Deus, da direção de Deus, da vida com Deus, aonde estão vivendo uma fantasia, um mundo mentiroso de Deus, dentro dos seus lugares onde se congregam, praticando suas invenções, vivendo seus rituais e paganismos, vivendo os seus momentos de poder, de manifestação, de profecia de Deus, dizendo, falando, revelando, tudo isso. Estão vivendo dentro de uma bolha, dentro de um mundo de fantasia, onde buscam fábulas, porque não querem ouvir a palavra, porque a palavra traz comichão nos ouvidos, e muitos vão desviar os ouvidos da verdade. Isso é bíblico, está na Bíblia, está na palavra. Paulo já advertia os irmãos sobre isso, que hoje está acontecendo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Dê uma lidinha lá. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, pregue a palavra, não crie nenhuma visão, não venha com negócio de revelação, não venha com negócio de sobrenatural, não, pregue a palavra. A igreja tem que ser advertida, edificada, ouvindo Deus falar com a administração da palavra. E Paulo vai dizer, Timóteo, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, porque muitos não vão querer mais dar ouvido à palavra, vão ter comichão nos ouvidos, vão buscar pregadores que preguem o que eles querem ouvir, eles querem atrações, eles querem entretenimento, eles querem visões, profecia, eles querem ver o sobrenatural, eles não estão dispostos a ser instruídos
esclarecido, orientado, corrigido, repreendido, doutrinado, formado no conhecimento de uma vida consciente, lúcida, sóbria, dentro de uma fé racional, andando com entendimento, guiado pela palavra de Deus. Eles não estão preocupados com isso, Timóteo. Eles querem movimento, eles querem o que o coração deseja, eles querem pregador que pregue segundo as suas concupiscências. Aí Paulo vai dizer a Timóteo, porém tu, sê sóbrio, cumpre o teu ministério, prega a verdade, porque muitos vão desviar os ouvidos da verdade e não vão querer mais ouvir. Está acontecendo hoje ou não? Está acontecendo hoje ou não? Imagina aí comigo, raciocina pela direção do Espírito Santo. Se Jesus viesse hoje, pregando a palavra de novo, como ele veio lá no período do povo de Israel, se ele viesse hoje, pregando a palavra, ele seria aceito dentro das igrejas hoje? Ele seria aceito no meio dessa congregação que vive esses movimentos de poder? Será que Jesus ia se adaptar a esses movimentos que o povo vive? Será que Jesus ia estar dentro, aprovando e vivendo? Ou será que Jesus ia fazer como fez com os religiosos da época? Censurar, condenar, reprovar e chamar o povo para a verdade. Mostrar ao povo que saiam das trevas, venham para a luz, porque nele o homem está na luz. Ele é a luz. Será, meu amigo? Será, meu irmão? Vou fazer de novo a pergunta. Vou deixar essa pergunta aqui para você refletir. E você vai ter a resposta certa. Você vai ter a resposta certa. Será que se Jesus viesse hoje, como ele veio como homem, pregando o evangelho lá no período dos judeus, diante daquele povo, dentro de todo o sistema religioso que lá tinha fariseu, lá tinha saduceu, lá tinha os escribas, lá tinha os anciões, lá tinha um bocado de religião, como hoje tem. Hoje tem a igreja A, igreja B, igreja C, igreja disso, igreja daquilo. Será que Jesus viesse hoje, pregando o evangelho, ele seria aceito no meio desses grupos religiosos, dessas igrejas evangélicas, dentro desses movimentos? Será que ele ia comunicar e aprovar tudo isso que se vive hoje, dentro das muitas igrejas evangélicas? Será que ele ia participar do culto da Igreja Universal? Será que ele ia participar do culto lá da Igreja Mundial do Reino de Deus? Olhe, pegue o feijão da prosperidade, venha buscar o óleo ungido. Será que Jesus ia participar disso? Será que Jesus ia pregar também, participar dessa pregação? Venha fazer a campanha da marcha, venha para a campanha da vitória, venha para a campanha da quebra de maldição. Eu pergunto a você, será que Jesus ia concordar com esse princípio, com esse meio que o povo é ensinado? Será que Jesus ia pregar isso também ou ele ia reprovar isso? É uma pergunta. Será que Jesus ia concordar? Vá para o monte, porque no monte você vai encontrar a presença de Deus. Será que Jesus ia pregar para o povo? Olhe, vá fazer o pacto, faça o voto, venha para a igreja, venha participar das 7 correntes para você alcançar a vitória. Será que Jesus ia concordar com essas pregações? Será que Jesus ia entrar no sistema da doutrina adventista do 7º dia, ia mandar os irmãos, ia mandar o povo guardar o sábado para ser salvo? Será que Jesus ia? Será que Jesus ia dizer que o povo tinha que ler os escritos de Ellen Goldwhite para se dirigir por ela, porque era a inspiração de Deus? Será que Jesus ia se submeter, ia concordar, comunicar, compactuar com essas doutrinas que hoje estão ensinando essas igrejas? Fica a pergunta para você, meu irmão. Delane Silva está assistindo. A paz do Senhor para você, minha irmã Delane Silva. Deus abençoe. Fica aqui, porque aqui você está sendo instruída. Aqui você é orientado com a verdade que liberta. Aqui você é motivado a pensar, usar a razão, ter entendimento, usar a mente para refletir, analisar e entender as coisas. Aqui você não é levado ao emocionalismo, ao desvario, perdendo a noção, entrando numa dimensão
que perde a razão, que não pensa, não reflete e vive o descontrole emocional. Aqui não. Aqui você tem que ser mais apto a ouvir. Eu convido você aqui a ouvir, a refletir, trabalhar, aguçar o seu pensamento, seus neurônios, seu cérebro, para você analisar e ter entendimento. É o que Deus quer. Deus, ele quer que o homem tenha entendimento dele, conhecimento. Não é uma fé cega, levada pelo vento da emoção, dentro dos movimentos, onde você se arrepia, sente e vive dentro de uma atmosfera emocionalista. Não, aqui você tem que ser prudente, aqui você tem que estar atento para examinar a palavra, o que você ouve, o que é ensinado, o que diz que é de Deus. Eu convido você a isso aqui. E eu estou perguntando nesse momento. Vou perguntar novamente, porque essa agora, eu creio que foi o Espírito Santo que me deu, para confrontar você dentro dessa questão, para você saber e você entender que Cristo não concordaria. Cristo, Jesus, ele não comunicaria. Jesus, ele não aprovaria. Da mesma forma que ele reprovou todo o sistema religioso, todo o ensino e todos os religiosos, lá no período que ele veio pregando o evangelho, lá no meio do povo judeu, ele hoje reprovaria também todo esse sistema religioso evangélico que hoje se vive, que hoje o povo é ensinado, onde devotam e consagram sua vida dentro de um sistema rotativo, formalista, legalista, sem estar submisso a Cristo e a palavra dele. Será? Meu irmão Edinaldo Nogueira, muito bem. Deus abençoe. Amém, meu irmão Edinaldo Nogueira. Nós temos que pregar a verdade. Nós temos que ser homens de Deus, compromissados com Deus. Homem de Deus é quem prega a verdade, não é quem faz show sobrenatural, espiritual. Homem de Deus é quem está pregando a verdade, consciente, com lucidez, sobriedade, convidando o povo a pensar e olhar para a palavra. Nós precisamos, irmão Edinaldo Nogueira, de homens que sejam corajosos e valentes para pregar a palavra, aborrecer governador, rei, os homens poderosos do sistema religioso. Nós precisamos de homens que estejam dispostos a agradar a Deus e não aos homens. Nós precisamos de homens que Deus levante, que esteja disposto, que se coloque de frente, que se desgaste, que até entre dentro de situação de perda. Para quê? Para que possa fazer a vontade de Deus. Diaconisa Silene Santos. Boa noite, evangelista Wellington Ramos. Paz do Senhor Jesus. É uma grande verdade. Minha amiga e irmã em Cristo Jesus, Diaconisa Silene Santos. Se eu não me engano, a senhora é de Mato Grosso, é de Rondônia ou é do Rio? Não sei agora. Mas o importante é que a senhora está aqui nesse momento conosco, dentro da palavra de Deus. Estamos aqui congregando. A senhora, o irmão Edinaldo Nogueira, Darlene Silva, estamos congregando. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, na palavra dele, conhecendo, buscando e aprendendo dele, ele está presente. E aqui nós estamos congregando. Uma fração da Igreja de Cristo, congregando em espírito, distante um do outro, mas unido no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo batismo, na mesma esperança, fazendo parte do mesmo corpo. Somos membros, mas fazemos parte do mesmo corpo e somos guiados pela mesma cabeça que é Cristo, o Senhor da igreja, aquele que guia aonde a igreja tem que estar submissa. Amém? Então, a minha irmã Diaconisa Silene Santos, a paz do Senhor para a senhora. Vou colocar novamente a pergunta aqui. Vou colocar. Coloque a sua resposta, minha irmã Silene Santos, meu irmão Edinaldo Nogueira. Coloque a sua resposta, só para colaborar, para a gente estar interagindo mais. Eu vou fazer novamente a pergunta aqui. Se Jesus viesse hoje, dentro desse sistema, estou falando só,
Eu não estou falando do sistema católico, espírita, budista. Eu estou falando só do sistema religioso evangélico. O sistema religioso evangélico. Se Jesus viesse hoje, como ele veio lá para Israel, pregando o evangelho, e a gente vai ver que Jesus censurou, reprovou, condenou todo o sistema religioso daquele povo que dizia, e era o povo de Deus. Era o povo de Deus. Os judeus, os israelitas, eram o povo de Deus. Mas Jesus reprovou todo o sistema religioso que eles viviam. Toda a vida de Deus que eles viviam. Jesus reprovou. Se Jesus viesse hoje, ele aprovaria, compartilhava, comunicava com todo o ensino que hoje esse sistema religioso evangélico ensina, ou ele reprovava. Se Jesus viesse hoje pregando o evangelho, ele seria recebido dentro desses locais chamados igreja evangélica. Ele seria recebido e aceito pelos líderes que dizem que são representantes de Deus, os pastores. Jesus seria recebido por esses homens ou ele seria colocado para fora da igreja, das igrejas? Jesus concordaria com esse sistema religioso evangélico, com essa doutrina, com esses movimentos, com esses ensinamentos, com essas coisas que se vive, ou ele reprovava? Eis aí a pergunta para vocês. Se Jesus viesse hoje, ele seria bem recebido dentro da maioria dessas igrejas evangélicas? Ele seria aceito? Ele aprovaria? Ele comunicaria com tudo que se vive hoje dentro dessas igrejas evangélicas? Se Jesus viesse hoje, ele participava desses rituais de campanha de pacto de voto? Se Jesus viesse hoje, ele aprovaria esse sistema legalista doutrinário que impõe o sistema religioso evangélico, prendendo o homem na submissão ao sistema, levando o homem a ser membro e fazer parte do sistema, senão não é salvo? Jesus concordaria com essa ordenança legal dentro do sistema religioso evangélico? Jesus concordaria com essa doutrina de que não se batizar dentro de uma igreja evangélica não é salvo? Jesus concordaria com isso? Jesus concordaria com essa doutrina de que todos já são predestinados e outros para o inferno e outros para o céu? Jesus compactuaria com essa doutrina? A doutrina da predestinação fatalista. Se Jesus viesse hoje, como ele veio no tempo do povo de Israel pregando o evangelho, ele concordaria com essa doutrina da escatologia consumada? Olha, porque já aconteceu o juízo, já não tem mais condenação, o inferno não existe, o diabo não é um ser real, que não tem mais arrebatamento, que a ressurreição já se deu, já estão vivendo a imortalidade. Será que Jesus comunicaria com essa doutrina, com esse ensinamento da escatologia consumada? Se Jesus viesse hoje, no meio desse sistema religioso evangélico, ele compactuaria e concordaria com esse sistema ou ele reprovava? Eis aí a resposta para você agora. Eis aí a resposta para você agora. Eu vou lhe dar, já que você não botou. Se Jesus viesse hoje, a mensagem dele reprovaria, condenava, censurava todo esse ensino que vive o povo dentro do sistema religioso evangélico nas igrejas evangélicas. Todos, batista, assembleia, presbiteriana, congregacional, adventista, e por aí vai, é tanta, Deus é amor, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Véu, Igreja não sei de quê, Igreja A, ele reprovaria tudo, porque a verdade para o povo receber, para ser salvo, não é o que essas igrejas pregam, é o evangelho que ele prega. E o evangelho que ele prega não mostra nenhuma igreja, nenhuma instituição, não mostra nenhuma doutrina de igreja, mostra o próprio Cristo. O evangelho, a mensagem
é o próprio Cristo. A mensagem do Evangelho convida o homem a entrar pela porta, a andar no caminho, a estar no local que é o alicerce, que é a rocha, para estar em Deus e ser salvo. E não é nenhuma igreja, nenhuma devoção, nenhuma doutrina, nenhum sistema, nenhuma consagração a nenhum ritual religioso ou nenhum sistema religioso. O caminho, o lugar, o meio para o cristão que crê em Jesus para estar em Deus, guardado para a salvação, é Cristo, a sua palavra. O Evangelho é Jesus, irmão. O Evangelho é Jesus. Jesus nunca mostrou isso que o povo vive hoje ensinado dentro das igrejas por muitos pastores, líderes religiosos, apóstolos, profetas, anciões, arcanjo, querubim, serafim. É tanto nome hoje que o povo tem. Não é? É tanto nome hoje, é tanto título de soberano dentro das igrejas, que o povo briga por isso. É uma vaidade tão grande por título e posição dentro do meio religioso, que hoje um está pisando no outro. Porque um quer ser maior do que o outro, mais autoridade. Eu sou a autoridade eclesiástica. Submeta-se a mim que eu sou o pastor. Ei, mas Jesus não ensinou isso, não. Jesus não ensinou isso, não. O soberano da igreja é Cristo. A igreja tem que estar submisso à palavra. E tal líder que não ensinar a palavra, não se submeta a ele. Porque a autoridade não é o líder, é a palavra para a igreja. E quem é prudente, analisa a palavra. Se não tiver dentro da palavra, tem que ser corrigido. Pastor, papa, padre, quem for, tem que ser repreendido com quem está na autoridade de Deus. E a autoridade de Deus não é quem tem um título de pastor, é quem está em Cristo, é quem está na palavra. Quem está com a autoridade de Deus é quem está na palavra. Quem não está na palavra tem que ser corrigido, repreendido. Jesus não ensinou isso. Que hoje o povo vive. O povo está tão perdido da noção. O povo está tão sem entendimento. O povo está vivendo uma vida fanática sem o entendimento de Deus, entrando em transe, sendo possesso, se manifestando dentro dos ambientes chamado igreja, vivendo aquela loucura sem razão, sem sentido, sem noção, tudo em nome de Deus. Criar um ambiente de entretenimento, de situações, de atrações sobrenaturais. Criar um ambiente que pode ser tudo, menos lugar de aprender a palavra de Deus. Porque igreja, para a gente ir um local de se reunir para congregar, os santos congregar, é escola espiritual. Igreja não é show, não é palco de show de apresentação. Igreja não é lugar para você buscar entretenimento, para você buscar atração, para você receber um bocado de desejo, de bênção, de milagre. Não. Igreja é local de ensino. Igreja é local de ensino. O professor, que é o líder que está na frente, ele tem que levar as pessoas conscientes, sem perder a razão, o sentido. Pessoas desequilibradas, gritando, correndo, rodando. Igreja não é local disso, gente. Igreja é local de ensino, de instrução. Por isso que eu digo, se Jesus viesse hoje, como ele veio pregando o evangelho, lá em Israel, no meio do povo lá, que era o povo de Deus, que viviam a vida religiosa, entendendo que estava servindo a Deus. Se Jesus viesse hoje, no meio do povo evangélico, dentro do sistema evangélico, para esse povo que entende que é o povo de Deus, que estão servindo a Deus, Jesus seria aceito dentro de muitas igrejas evangélicas? Jesus seria bem recebido pelos líderes das igrejas evangélicas? Jesus comunicaria com os rituais, com os ensinos, com as práticas que se vivem dentro e se praticam dentro das igrejas evangélicas e se ensinam? Jesus comunicaria com tudo isso
ou ele reprovaria, condenaria tudo hoje que o povo está vivendo dentro das igrejas evangélicas? Só é você ver no Face o que acontece dentro das reuniões. Eu não estou indo mais. Eu me afastei, eu saí do meio. Eu não estou mais dentro desse meio, porque não edifica. Mas eu vejo. Tá aqui no Face. Só é tu olhar os vídeos aí. Pregadores que parece que você, o seu ouvido vai estourar. Não entende nada do que ele prega. Ele grita mais do que prega. Pregadores que não pregam nada do evangelho. Só fala de visão, de revelação, de milagre. Só diz que Deus está falando, está usando, está mandando entregar, mandando dizer. Não tem ensino, não tem instrução. Não tem uma formação do conhecimento para o povo aprender verdades espirituais. O povo vivendo a mesmice, a rotina mecânica, todos os dias. Pode prestar atenção no que eu estou falando aqui. Observe, pare de se levar pela emoção. Preste atenção, use o entendimento. Todo culto que você for, todo dia, não tem nada de diferente. É a mesma coisa. O pregador, quando pega para pregar, diz, Deus está mandando dizer, nesta noite, Deus é milagre, Deus é livramento. Nesta noite, Deus está dizendo que é contigo. É só isso. É só isso. O povo não tem instrução, não tem doutrina. Vai sem entender e volta pior ainda, porque não recebe nada. Só estão vivendo a formalidade. As atrações de entretenimento, as sociais, a formalidade dos encontros, dos cultos, a rotina, o sistema religioso. Mas o povo não está tendo noção. Gente, eu estou aqui falando algo sério. O que eu tenho visto, contemplado, de pessoas perturbadas, e pessoas que dizem que Deus usa, que Deus fala, que ela entrega, que ela faz, perturbadas. Pessoas que estão dizendo, olha, hoje Deus me renovou, hoje eu fui cheia, recebi a unção de Deus, perturbadas. Pessoas mentalmente perturbadas. Pessoas, irmãos, crentes, quantos crentes que estão com a sua mente perturbada. Não usa mais o raciocínio. Quantos crentes aí vivendo um fanatismo sem conhecer e entender nada do que está fazendo. Não, mas porque é para Deus, é para Deus. Não para analisar e entender. Por quê? Quando não há conhecimento, a pessoa vive no engano. A pessoa vive fora do entendimento. E a palavra de Deus, ela nos leva a entendimento. A doutrina, a ministração da palavra de Deus é para nos dar conhecimento, é para nos dar entendimento, é para nos fazer crescer numa vida firme em Deus, dentro do conhecimento, não é dentro do movimento. Vou dizer mais uma vez. Nós temos que ter a ministração da palavra para viver uma vida firmada em Deus, dentro do conhecimento, não é dentro do movimento. Onde as pessoas não têm mais nenhuma direção da palavra. Tudo é, Deus me usou, Deus falou, Deus revelou, Deus mandou dizer, Deus entregou, Deus se fez presente. Tudo sem entendimento. Então, se Jesus viesse hoje, porque Jesus não trouxe nenhuma ideia dessa. Jesus não pregou nada disso. Jesus não levantou nenhum movimento que hoje tem. Ao contrário, o povo ficava tudo sentado e atento para ouvir Jesus ensinar. Ei, pregar é ensinar. Pregar não é gritar. Pregar não é trazer movimento espiritual, movimento sobrenatural. Pregar não é criar poder, atmosfera espiritual, gritar, correr, dizer que Deus está falando. Pregar é ensinar. Ensinar o quê? A palavra. Pregar é ensinar a palavra. Nem Jesus, nem os apóstolos criaram esse conceito, essa vida de fé em Deus que hoje o povo vive, ensinada pelos líderes
dentro das congregações que dizem que são igreja, casa de Deus, porque a Bíblia não diz isso. O povo perde o entendimento, aonde casa de Deus somos nós. Eu tenho que ter temor e reverência de Deus, é aqui, no meu viver, em todo momento. Não é dentro de um ambiente em 2 horas de culto. Eu tenho que adorar a Deus no meu viver, no meu pensar, no meu agir, em todo momento. Não é dentro de um recinto em 2 horas de culto. Onde o povo é entendido, é aprendido, é ensinado assim. Eu tenho que viver minha vida confiante que Deus está comigo. Eu não preciso buscar Ele ali, aqui ou acolá. Deu para entender? Eu sou casa de Deus. Eu sou o templo de Deus. Eu sou o altar onde Deus, Ele opera e habita. É do meu viver. Não é instituição. Não é em local geográfico. Não é em nenhum recinto. É em você que Deus habita ou Ele quer habitar, se você não está em Cristo. Porque templo de Deus é quem está lavado e remido pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo faz morada em nós. Casa espiritual de Deus somos nós. Deus não habita em estrutura de alvenaria, seja ela qual for. Nunca habitou. E eu quero dizer para você, meu irmão Edinaldo Nogueira, verdade, irmão. O povo expulsava assim, expulsava Jesus. Estão expulsando aqueles que estão pregando a verdade dele? O povo não aceita quem levanta-se pregando a verdade? Dentro desse sistema religioso, quem prega a verdade não é promovido, não tem púlpito para pregar, não é bem quisto nas comunhão, não é bem aceito no meio das reuniões, no meio das congregações. Quem prega a verdade não é bem-vindo dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque vai contrariar, vai levar à luz para desmascarar a mentira que o povo vive dentro de muitas igrejas. E o povo não vai aceitar Jesus. Primeiro, o povo já escolheu viver a mentira. Segundo, os líderes que estão pregando a mentira são amados pelo povo. São idolatrados pelo povo. São reverenciados pelo povo. O povo deixou de submeter a Cristo, de adorar e venerar a Cristo, para adorar os seus líderes, para venerar os seus pastores, para servir, submeter-se e fazer o que manda os seus líderes, não o que Jesus manda. Porque tem muita coisa que o povo está praticando aí, em nome da fé em Deus, que não é o que Cristo manda. Ao contrário, está indo de encontro ao que Cristo ensina. Então, meus amados, olha como eu sou. E eu estou aqui, não é? Tem um ar-condicionado aqui, ó. Tem um ventilador aqui, ó. Tem 2 ventiladores. Olha só. Tem um ar-condicionado ali. Mas quando eu estou pregando a palavra, é um calor, é um fogo que me esquenta com ousadia, com graça para pregar essa palavra. Porque a verdade, ela tem que ser levada, exposta. Porque lâmpada para os pés desse povo que estão sem direção e luz para o caminho desse povo que está nas trevas é a palavra. Tem que alguém ministrar e eu ministro com calor, eu ministro com ousadia, dedicação, com vontade, porque a exposição das palavras de Deus é lâmpada e luz e dá entendimento aos simples. Como ouvirão se não há quem pregue? Como conhecerão a verdade se ninguém está levando ela? Hoje em dia tem muita gente esclarecida da verdade. Quantos viveu preso? Alguns ainda escolhem continuar preso. Mas quanto foi escravo dessa doutrina do dízimo? Com medo, para que o demônio não destruísse a finança deles. Quantos viveu nesse temor, deixando até de comprar o seu gás em casa para levar para a igreja, porque assim eram ensinados que tem que levar para a casa de Deus, casa do tesouro, porque não pode fazer nada, os 10%
Tem que dar, porque se não der, vai vir maldição, vai vir um devorador. Quantos viveu preso dentro desse medo, dessa mentira pregada? Eu, a algum momento, eu cheguei também a pregar isso, porque eu ainda estava precisando conhecer a verdade. Eu cheguei a pregar e ministrar isso quando eu estava pastoreando uma congregação com o ensino da palavra. Eu cheguei também a fazer isso, mas hoje mais não. Hoje eu conheci a verdade, eu me dediquei a examinar as Escrituras e aprendi que Cristo não ensinou isso para a sua igreja e que a igreja de Cristo não recebeu essa ordenança legal como doutrina, como uma obrigação para dar 10%. Isso era pedido para o povo de Israel, para que a tribo de Levi, que trabalhava no sacerdócio, pudesse ser mantida. Não foi para a igreja. Jesus não determinou essa regra doutrinária para a igreja. Mas quantos viveu preso? E vivem ainda muitos, porque não querem dar ouvido à verdade, não é? Quem quer ser escravo e ser negócio do homem vai continuar sendo. Mas quem é prudente e ouve a palavra é liberto. Foi o que Jesus disse. E conhecereis a verdade e o quê? E o quê? Por isso que eu sou liberto hoje do sistema religioso, com os seus fardos pesados, com as suas proibições, com os seus usos e costumes, com as suas doutrinas de homens que são preceito dos homens dentro das religiões. Por isso que eu sou liberto hoje do engano doutrinário que é levantado por muitos aí, que traz uma ideia, uma interpretação, uma nova doutrina, uma escatologia consumada, a doutrina da predestinação fatalista e condicional, a doutrina do sábado, a doutrina não sei de quê. É tanto ensinamento que, se você não conhecer a verdade, você vai ser levado pelo engano. Quantos viveu preso? Quantos ainda estão presos, achando que só busca a Deus se estiver ali naquele recinto chamado igreja? Quantos ainda estão presos, achando que para alcançar a bênção tem que participar de uma campanha da chave, da vitória, quebra de maldição, libertação? Quantos estão presos porque não conheceu a verdade, que é Jesus quem liberta, quem manda a bênção, o caminho da bênção, o caminho da libertação, o caminho da vitória, o caminho da vida com Deus. O lugar de estar em Deus não é nenhuma instituição, nenhuma devoção religiosa, é Jesus, a sua palavra. E a Bíblia diz que as bênçãos de Deus vêm até nós quando estamos na palavra, não é quando estamos na campanha, não é quando estamos em igreja. A palavra de Deus vai dizer que se estivermos em Cristo e a palavra dele estiver em nós, as bênçãos de Deus, o que nós pedimos a Deus, ele nos contempla, porque estamos em Cristo e na palavra de Cristo. João 15:7. Mas muitos ainda estão presos dentro dos pactos, dentro dos votos, dentro das campanhas, dentro dos rituais, dentro das... Vou dizer o que é isso. As gaiolas que priva o homem, prende o homem, escraviza o homem para servir e ser negócio do sistema religioso. As gaiolas, muitas chamadas igrejas, pelos homens que estão prendendo essas pessoas aqui, ó. A maior prisão é a da mente. A maior prisão é a da mente, o entendimento. Quantos estão presos dentro de Fogueira Santa, campanha de Rosa Ungida, campanha do Sal Grosso, indo para os locais, achando que ali vai ter libertação, que ali vai ter quebra de maldição, que ali vão encontrar a Deus. Quantos estão presos no entendimento, subindo o monte para buscar mais a Deus, indo não sei para onde para buscar a Deus, e perdem o local, desviam-se da verdade, que é Cristo, a palavra dele, aonde todos nós devemos estar, e Deus assim está em nós. A nossa liberdade só pode ter quem conhece a verdade. É verdade, irmã Adinaldo Nogueira. Existe muita gente ainda dentro do medo, dentro das prisões, dentro das gaiolas, chamado casa de Deus, no cabresto dos homens. Porque eu vou encerrar agora. Vem comigo aqui raciocinar.
Vê se não está igual. Vejam se não está igual. O sistema católico romano, através de Constantino, ele estabeleceu o cristianismo como a religião oficial de Roma, no Edito de Milão, no ano 303 a 306. Constantino, o imperador romano, porque os cristãos eles vinham passando grandes perseguições pelos imperadores antes de Constantino, Diocleciano, Nero, Tito e por aí vai, Domiciano. Muitos perseguiram os cristãos, que era a oposição contra o sistema pagão religioso de Roma. Roma sempre foi uma instituição religiosa pagã. Mas no período de Constantino, aprenda um pouco a história aí. No período de Constantino, ele cessa a perseguição aos cristãos. Dentro de uma visão política, ele queria ganhar a atenção dos cristãos, pois o império estava perdendo força e ele queria juntar os cristãos para somar. E Constantino, ele cessa a perseguição. E ele agora, olha a ideia dele para atrair os simples que não foram prudentes. Não, nós agora declaramos o cristianismo como a religião oficial de Roma. A partir daí, os cristãos passaram a ser propriedade da instituição religiosa romana. A partir daí, o cristianismo passou a ficar exclusivo, centralizado dentro da religião de Roma. Deu para entender? Aonde o sistema católico romano pregava que eles eram o povo verdadeiro, igreja. Igreja. Como hoje não tem, né? Não tem alguns grupos que diz que é a igreja verdadeira? Vamos lá. Aprenda aí. Vê se não bate aí com o que o sistema religioso evangélico vive hoje. Então, o sistema católico, religioso católico romano, ele tomou para si, exclusivizou Deus, tomou a exclusividade de Deus para o sistema religioso, aonde esse sistema religioso, em nome de Deus, matou muita gente, tomou muita terra, ia batalhando, guerreando, em nome de Deus, que Cristo nunca ensinou isso aos seus discípulos. Cristo nunca ensinou aos seus discípulos a espada. O sistema católico romano, o Império Romano, porque o imperador era o Papa. O rei era o imperador que era o Papa. Deu para entender? Constantino, o primeiro Papa. Pedro nunca foi Papa. Pedro nunca foi pai de igreja. Jesus disse que a igreja dele, o pai, é o próprio Cristo. Jesus disse: a ninguém chame de pai, a ninguém chame de mestre, porque um só é o vosso pai, um só é o vosso mestre. Jesus Cristo, ele é o mestre, é o pai da igreja. Você sabia que a palavra padre quer dizer pai? Quando alguém diz padre, é pai. Pai espiritual, não. Pastor não é pai espiritual de ninguém. Pastor não é pastor da alma de ninguém. O pastor da minha alma é Jesus. O meu pai e meu mestre espiritual é Jesus, não é nenhum líder religioso. Mas o sistema católico romano aplicou isso na mente do povo e fez o povo entender que para servir a Deus tinha que estar sob a submissão dos papas, que eram os imperadores. Para o povo servir a Deus, tinha que estar dentro do sistema religioso católico romano, pois quem não aderia era tido como herege, como se não fosse de Deus. É aí que o sistema católico romano vai perseguir os verdadeiros e prudentes cristãos que não se submeteram e que não se entregaram ao sistema religioso romano. Se manteram fiéis a Cristo. Mas muitos cristãos da época deixaram a fé em Jesus e passaram a ser negócio do sistema religioso romano, aonde foram viver sua vida de consagração a Deus dentro do sistema, aonde entendiam que ali estavam servindo a Deus.
E o sistema religioso romano começou a ensinar o povo, que eram os padres, que tinha que ortogar a bênção para o povo. Que, através dos padres, o povo era abençoado, porque os padres eram o canal de Deus, e ninguém poderia conhecer a vontade de Deus, senão pelos padres. Tem alguma coisa a ver com hoje o sistema religioso católico evangélico? Confere ou não? Bate ou não? Um sistema com o outro. Então observe. O sistema católico romano passou agora a criar indulgências para as pessoas alcançar a bênção de Deus, para as pessoas alcançar as petições de Deus, através de missa, de reza, de fazer promessa, de fazer pacto, de fazer votos. Tem alguma coisa semelhante hoje no sistema evangélico? Meu irmão, tudo é igual. O mesmo espírito do engano opera num e opera no outro. O que muda é o rótulo. Aqui é a igreja evangélica, lá é a igreja católica. Mas o princípio da doutrina, dos enganos, é o mesmo. Mas a gente não usa imagem de escultura. A gente não roga a Pedro, nem a Maria, mas vive idolatrando o homem, vive preso no sistema, vive fazendo campanha, vive fazendo pacto de chave, de voto. A mesma coisa, irmão. A mesma coisa. O que o povo vive, a mesma estratégia que o sistema católico romano usou para prender o povo na sua instituição e fazer do povo negócio, aplicando na mente do povo que o povo só servia a Deus se estivesse na instituição católica romana, que o povo tinha que obedecer a Deus através das ordenanças dos padres e dos papas. Hoje não é a mesma coisa, não? Hoje não é a mesma coisa, não, dentro das igrejas evangélicas? Eu ouvi um pastor pregando para uma igreja que estava cheia, tinha muita gente nessa igreja. Ele disse: olhe, obedeça ao pastor, porque os pastores são um canal por onde Deus traz a bênção para a igreja. O pastor é a autoridade espiritual para a igreja. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Cristo não ensinou isso. Cristo não colocou homens na liderança do ensino da palavra. Não foi para dominar sobre o povo. Não foi para o povo servir a ele como a Deus. Não foi para o povo se submeter a ele como um canal de bênção. Não. Os homens que Cristo levantou com a vocação para estar liderando com o ensino da palavra entre a congregação, ele não colocou sobre a congregação. Ele não colocou mais poderoso do que alguns outros da congregação. Todos nós somos membros. Só existe um que é a cabeça, que é o soberano da igreja de Cristo. Agora, se você está na igreja A, B ou C, aí você tem que submeter a cabeça dessa igreja, que não é Cristo. É o teu pastor, é o teu líder. Porque você está mais preocupado em ouvir o que o pastor diz, com a aprovação do teu pastor, com o que o teu pastor manda, do que com o que Jesus fala. Você não está nem aí. E quando alguém vai te ensinar o que Jesus, ele orienta, você descarta, você ignora, você despreza, porque você diz: não, eu tenho meu pastor e tenho minha igreja, é ele que eu sigo. Mas Jesus não mandou seguir nem pastor nem a igreja, ele mandou seguir a ele, guardando a palavra dele. Então, se você quer ser prudente, analise a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo, para ver se o teu pastor, onde tu estás na tua igreja, está te conduzindo por ela. Se não tiver, sai daí enquanto é tempo, se não quiser perecer. Ou então permanece. E no final, tu vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Deu para entender? A palavra de Deus vai dizer que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E se ele vier até você ensinando alguma coisa que não condiz com a doutrina de Cristo, não recebais. E por que tu está recebendo o dízimo? O ensino do dízimo. E por que tu está indo fazer campanha, pacto e voto? Isso não é a doutrina de Cristo. Está vendo? Que você não se importa em conhecer a doutrina de Cristo para se submeter a ele como Senhor? Jesus vai dizer: vocês me chamam Senhor, Senhor,
mas não fazem o que eu mando. Vocês estão mais devotos a guardar a doutrina dos homens dentro da igreja. Não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem, não pode fazer isso. Tem que guardar o sábado, tem que ser batizado. Jesus ensinou isso? E por que você segue isso? Porque você é mais adepto do teu pastor, da tua igreja, religião, do que a Cristo, a palavra dele. Então, quer ser bem-aventurado? Escuta aí o que Jesus disse. Bem-aventurado é o homem que ouve e pratica a minha palavra. Não é palavra de religião ou de líder algum. Você, escuta o que Jesus disse. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Somente aqueles que ouvem e praticam a minha palavra, que guardam a palavra do Pai. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente que está confiante que vai para o céu por causa da sua igreja. Tem muita gente que está confiante que está em Deus, servindo a Deus, por causa da sua consagração e devoção à sua igreja. Mas Jesus não disse isso. Não é quem está dentro de uma igreja, é quem está na palavra dele. Então, seja prudente. Analise se nessa igreja, se esse pastor está te ensinando a palavra de Cristo para tu ser submisso a ela e não a ele. Amém? Seja prudente. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe. Porém, bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Eu peço a você, com cuidado, analise tudo isso que você ouviu agora e faça a sua reflexão. Analise e veja o que você ouviu e faça a sua reflexão do conteúdo que foi levado para você aqui agora. Amém? Deus abençoe, muito obrigado pela presença dos irmãos aí. Nosso irmão Edinaldo Nogueira, Rosana Lima também. Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado pela colaboração de vocês aqui, interagindo comigo nesse trabalho. Divulga aí, irmãos. Compartilha para outras pessoas aí essa mensagem, para levar esclarecimento aos demais. Porque a multidão vai escolher o caminho das trevas. São poucos os que entram, que encontram a porta estreita para entrar por ela. Muitos são os que andam na porta larga, no caminho espaçoso. Poucos são os que encontram a porta estreita. Sabe por quê? Porque muitos não vão dar importância, muitos não vão se dedicar, muitos não vão se importar de achar a porta da salvação. Eles querem a porta da satisfação, a porta da conveniência, a porta do receber o que eu quero de Deus. E é a porta larga, viu? Porque a porta estreita é a porta da renúncia, é a porta do se negar, é a porta da minha vontade ser colocada para fora e a de Deus dentro do meu viver. Deu para entender qual é a porta estreita? E essa porta estreita é Jesus, não é a igreja. Esse caminho que leva à salvação é Jesus, não é a igreja. Mas, irmão, e aonde é que eu vou ouvir a palavra? Está ouvindo aqui agora. Pode ouvir dentro de uma congregação ou um local onde tem alguns irmãos. Pode ser dentro de uma igreja, ou pode ser na rua, ou pode ser numa garagem. Só que eu quero dizer para você, olha a estratégia do diabo. A maioria dessas igrejas que se abrem como casa de Deus, igreja de Deus, não é igreja de Deus. Eles não permanecem no evangelho. Eles não pregam o evangelho. Eles não te formam discípulo de Cristo. Eles não fazem você ter o entendimento e o conhecimento de Cristo. Você vai viver formalidade religiosa. Você vai viver trabalhos, presenças, obrigações, festividades, rituais, campanhas, movimentos, formalidade religiosa. Você não vai viver sendo formado na palavra para viver a palavra. Você vai viver sendo formado na formalidade religiosa para viver ela. Usos e costume. Pode isso, não pode aquilo. Só vai para ali se for daqui. Se não for daqui, não vai. Deu para entender? O povo dentro das suas religiões, eles são exclusividades da religião. Você não tem liberdade de comunicar com outro irmão
que não seja da sua instituição. Porque você é proibido. Porque você é negócio da instituição que você está, igreja. Porque ele quer dominar sobre você. E se ele vê você indo para outro canto, ele fica com medo de perder o domínio sobre você. Por isso que ele escraviza você ali dentro. Não, é aqui. Se sair daqui, Deus vai te pegar. Se sair daqui, vai pagar o preço. Se sair daqui, Deus bota no estreito. Rapaz, eu estava vendo um vídeo do irmão falando que o pastor disse, se ele saísse da igreja, aonde ele estava, do pastor lá, o pastor disse que Deus ia botar ele no hospital. Eu pergunto, isso profere dentro dos princípios de Deus? É o homem que diz isso. É o homem que coloca esse medo para você não sair do domínio dele e não deixar de ser negócio dele. Porque ele quer você ali para manter o funcionamento do reino dele. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Eu sou exemplo. Eu sou exemplo. O que eu vou falar aqui é verdade. Deus sabe, não estou mentindo. Eu fui amaldiçoado por um pastor, pelo qual eu estava saindo do ministério dele, porque eu não concordei com aquilo que ele queria que eu colocasse para o povo praticar. Eu tenho compromisso com o evangelho. E o ministério que eu for trabalhar, eu tenho que trabalhar dentro das regras, dos princípios do evangelho. E eu estou falando algo que eu vivi. Estava dentro do ministério e me neguei a participar de rituais dentro da igreja, de campanhas que queriam fazer, de situações que queriam botar para que eu estivesse na frente, ministrando para o povo viver, porque não era o evangelho de Cristo. Eu digo, não participo. Eu me recusei. Eu saí desse ministério. Sabe o que aconteceu? Esse pastor amaldiçoou a mim e minha esposa. Mas eu não saí com medo, porque eu conheço a verdade. Eu sei que quem me abençoou é muito maior do que aquele que me amaldiçoa. Porque nenhuma maldição pega em mim. Pode ser por pastor, por macumbeiro, por feiticeiro. Pode fazer o que quiser. Eu não tenho esse medinho que o povo tem. Porque eu fui liberto. Eu conheço a verdade. E esse pastor me amaldiçoou. Dizendo que eu não ia prosperar. Dizendo que eu ia sofrer. Ele disse assim, você vai sofrer. Eu digo, está repreendido em nome de Jesus Cristo, porque Cristo já me deu a graça dele para que eu repreenda toda palavra maldita e nenhuma maldição chegará na minha vida, porque eu estou guardado é por Jesus, não é por igreja nem por pastor. E eu saí dali, irmão, e até hoje eu estou aqui, abençoado na bênção de Deus. Sabe por quê? Porque eu não me deixei levar pelo medinho, pela opressão e a coação, coagindo as pessoas com esse medo. Não, porque se você sair daqui, aqui é o lugar que Deus te quer. Mentira! O lugar que Deus quer você é na palavra dele, é em Cristo, não é dentro de nenhum recinto, igreja. Tem mulheres presas. Olha, você não pode deixar a obra, você não pode sair do trabalho, você não pode deixar essa igreja. Tem homens presos, porque se você sair, Deus vai te pegar. Aí a pessoa fica lá escrava nos trabalhos de igreja, porque isso não é obra de Deus. Fica lá escrava dentro do tempo que tem que guardar, tem que se dedicar para a família, para o trabalho. Muitos não querem, então esse tempo é da igreja, porque é de Deus, é mentira. A obra de Deus não é isso, isso é obra do homem. E lá o povo fica preso, escravo, devoto, nos fardos pesados dos homens, com esse medo, entendendo, porque se eu deixar, Deus vai me pegar, Deus vai me botar no estreito, Deus vai me botar no hospital. Que é isso, irmão? Seja liberto, irmão. Não fique com medo dessas maldições desses homens que diz que é de Deus não, porque isso prova que eles não são de Deus. Eles não estão dentro da direção do Espírito Santo. Creia em Jesus, seja liberto. Nenhuma maldição.
todo mal em Cristo é desfeito. Em Cristo já somos mais que vencedores. Em Cristo todo o poder do maligno não nos toca. Em Cristo nenhuma maldição chegará à nossa vida. Em Cristo eu não tenho medo de nenhuma coisa que o homem possa me fazer. Venha jogar praga, jogue maldição, jogue areia de cemitério, coloque o nome na boca do sapo, faça um trabalho de feitiçaria, faça o que quiser. Eu não tenho medo nem me desesperarei com isso, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para me guardar e me livrar do maligno, e o maligno não me toca, porque a palavra dele me garante isso. Eu creio na palavra de Cristo, não é na palavra de homens. E minha vida está submissa ao meu Senhor, servindo a Ele, praticando a palavra dele e andando, adorando, servindo, fiel a Cristo, o meu Salvador, o meu galardoador, o meu protetor, o meu ajudador, o meu redentor, o meu Salvador, o meu libertador, o meu justificador, aquele por onde eu tenho a vitória, aquele que já me guardou para o seu reino celestial. Estou guardado e protegido nele. E se eu perseverar até o fim, desfrutarei da vitória lá na eternidade com ele. Agora eu tenho que perseverar, porque se eu não vigiar, o diabo me traga. Porque a palavra diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E o diabo só traga aos que não dão ouvido à palavra e os que não estão na palavra. Porque quem está na palavra está em Cristo, e quem está em Cristo o maligno não toca. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, meus irmãos, pela participação de vocês. E que vocês reflitam, recebam o ensino da palavra de Deus. Porque vida com Deus não é uma formalidade religiosa. Vida com Deus é questão de conhecimento, entendimento, para a gente viver prudente e perseverando na palavra dele, para não apostatar da fé. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Meu irmão Edinaldo Nogueira, a paz do Senhor. Minha irmã Diaconisa Silene Santos, a paz do Senhor. E o meu irmão também, minha irmã Rosana Lima, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês nesse momento. Darlene Silva, a paz do Senhor Jesus também para vocês. Amém? Deus abençoe. Continue dando a vocês o conhecimento e o entendimento da verdade dele, por onde a gente está firme e firmado no Senhor. Tchau, gente.